Fala galera, beleza? Vocês também tá legais, tranquilo de boa? Então tá, ó, galera, é o seguinte, o Bolsonaro deu nota 7 para o seu governo. Falou que foi um governo bom, primeiro ano de governo tal, que nem ia ter muito a aprender, alguns erros aconteceram, mas deu uma nota 7. Eu, como falei, né, o ano inteiro de atualidades, analisando inclusive o governo Bolsonaro, resolvi fazer uma retrospectiva do que aconteceu em 2019, primeiro ano desse governo, tão diferente dos outros, né, para saber se realmente merece uma nota 7 ou não. Galera, quer saber qual foi a nota que eu dei pro governo Bolsonaro, pegando em consideração os casos, o seu combate à corrupção, a questão da saúde, a questão da educação, economia e defesa de minorias? Separei nesses 5 critérios. Quer saber qual foi a nota dele? Se você tá curioso e quer saber muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, então já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, que nem eu falei pra vocês, eu vou dividir em alguns critérios, tá? Achei que seria muito mais justo do que eu ficar falando assim, a nota dele foi 5, foi 10, foi 12, sei lá quanto foi, percebe? Porque aí vocês conseguem até ir comigo e montando, né? Deixa nos comentários, quero saber que nota vocês também dão pro governo Bolsonaro, se vocês acham que foi 7 ou se vocês concordam muito mais com a minha opinião. Eu vou dar cada um dos argumentos, né, cada um dos critérios e dizer a minha nota baseado nos argumentos aqui que eu tô levantando com vocês. No combate à corrupção, acho que o combate à corrupção é bem importante porque foi uma das grandes bandeiras do governo Bolsonaro, você concorda comigo, né? Ele sempre falava, aqui não é o PT, aqui a gente vai combater a corrupção, acabou a mamata, todos esses negócios aí que ele falava, né? Eu coloquei algumas coisas boas e algumas coisas ruins que eu percebi no seu governo. Primeiras coisas boas, ó. A gente percebe, por exemplo, que isso foi tudo dado oficial do governo brasileiro, tá? 238 agentes públicos foram expulsos, governo federal, todos eles envolvidos em casos de corrupção. Ah, professor, mas então, né, calma, se está expulsando, quer dizer que alguma coisa boa está acontecendo, que a fiscalização está maior. É o maior número, né, dentro de um ano, então acho que é bem significativo, acho que é bem interessante. Nós tivemos a Controladoria Geral da União recuperando 219 milhões de reais, e segundo dados deles, é bem difícil de prever, né, mas vou acreditar neles, 3,3 bilhões cortados, ou seja, que estava tendo mau uso destinado à corrupção ou atividades ilícitas que foi cortado. 3,3 bilhões é um número muito significativo, então ponto para eles também. A gente não teve, eu sei que isso vai gerar um pouco de discórdia, né? Grandes ações contra o governo Bolsonaro. Professor, como assim? Fala para mim, qual o caso de corrupção que o governo Bolsonaro esteve envolvido? Professor, o caso do Queiroz, o Flávio... Calma, vamos chegar lá. Ele diretamente teve um envolvimento ali, algum cheque meio estranho do Queiroz para Michele Bolsonaro, algumas coisas meio estranhas, mas diretamente envolvida. Não houve compra de parlamentares. Teve sim, né, a liberação de emendas durante a votação da Previdência, mas isso não é corrupção, você pode considerar não ético, mas não é corrupção. Não tivemos nenhum grande escândalo envolvendo o governo Bolsonaro, pelo menos não por enquanto. Isso é um ponto positivo. A gente teve um cara que ajudou bastante pelo menos nessa imagem, né, que o Bolsonaro tentou construir, que foi justamente o Sérgio Moro. Não sei se vocês também consideram ele um símbolo de combate à corrupção. Eu particularmente não gosto muito dessa coisa de símbolos, grandes heróis. Mas o Moro, ele é visto pela população brasileira como um cara de grande, assim, responsabilidade, né? Um cara de grande caráter, digamos assim. Então, ter nomeado ele, acho que foi uma coisa também positiva para o governo Bolsonaro, principalmente para aumentar a popularidade. Só que, de verdade, ficou aquém do que eu esperava. Por quê? Porque esse foi o grande mote da sua campanha. Convenhamos, o que o Bolsonaro falava? Eu vou melhorar a segurança pública, e nisso ele foi bom, vou falar pra vocês, tá? E vou acabar com a corrupção no país. A corrupção mais ou menos, tá? A gente percebe, por exemplo, que ele nomeou para a Procuradoria-Geral da República, que é uma espécie de advogado da União, mais ou menos, tá? O que a Procuradoria-Geral da República faz? É como se fosse o representante da população, tá bom? Ele não é um cara que estava fora da Tríplice Aliança, que tinha sido indicado por outros membros do Poder Judiciário, e colocou o Augusto Aras. O Augusto Aras dividiu opiniões. No passado recente já elogiou o Che Guevara, já falou bem, não falou bem, né, mas falou que entendia as ocupações da MST, já participou de festa, por exemplo, na casa do Zé Dirceu, já foi ligado à militância petista, ele já deu algumas declarações contra a Lava Jato, então isso foi o início da ruptura entre as direitas do Brasil. Pô, como que o cara vai nomear um cara desse, percebe? E a gente já percebeu que algumas coisas que estavam ligadas à Lava Jato, Augusto Aras já combateu, tá? Então isso aqui pra mim é um ponto negativo. Por que ele indicou esse cara? Não dá muito pra entender, a não ser se fizesse parte de uma espécie de acordão. Isso não é bom. Ele, por exemplo, teve uma interferência muito grande na Polícia Federal.
o Sérgio Moro primeiro nomeou alguém, o Bolsonaro não gostou, ia afastar e falar assim, não, o presidente sou eu que mando nesse negócio aqui. Justamente no local onde o Flávio Bolsonaro estava sendo investigado, que era no Rio de Janeiro. Meio estranho também, tá? A gente percebe, por exemplo, que teve um laranjal no PSL. O que seria o laranjal, né? A candidatura laranja. Ou seja, candidatos que não iam efetivamente participar de algum tipo de eleição, mas só foram nomeados para receber verba de campanha. Dizem que o Bolsonaro não estava associado a esse laranjal, mas o seu ministro do Turismo, desde o começo do ano, estava sendo acusado dessa questão do laranjal e o Bolsonaro não o afastou, não tomou nenhuma medida mais radical contra ele. O que mostra que corrupção é legal para ser combatido contra uns e não contra outros. Ah, professor, mas não tinha prova. Existem vários militantes aí de outros partidos que também não têm prova e o Bolsonaro acusa eles de serem corruptos. O que vale para um não vale para outro? Percebe como é meio estranho? E claro, não poderia deixar de falar com vocês o caso do Flávio Bolsonaro. Ah, professor, mas o Flávio Bolsonaro não é o filho dele. É sim, porque durante a campanha, o Bolsonaro fez questão de se filiar muito à figura dos seus filhos. Tanto do Eduardo, quanto do Carlos, quanto do Flávio Bolsonaro, percebe? Então, ter um caso tão grande de corrupção como o Flávio Bolsonaro, né, aparentemente acontecendo, e uma interferência pior no COAF, que praticamente foi extinguido, foi assim, ressecado, dilacerado pelo governo Bolsonaro, justamente por ter divulgado os dados bancários do Flávio Bolsonaro, é uma mostra que ele quer combater a corrupção, desde que não seja ninguém da família dele, percebe? Então, assim, o próprio Datafolha já mostrou que a percepção da população brasileira nessa ética do Bolsonaro, no combate à corrupção do Bolsonaro, é uma coisa que tá ficando meio aquém do necessário, tá? Então, eu particularmente, para o caso da corrupção, eu dou pra vocês aqui, ó, uma nota 4? Tô sendo bonzinho? 4, 3,5, acho que tá bom, né? Beleza? Vamos ver os próximos aí. Indo para o nosso segundo quesito aqui, além do combate à corrupção, a questão da economia. Sobre economia, eu até fiz para vocês um vídeo, há 2 dias atrás, se eu não me engano, tratando todos os aspectos, o que eu considerei o ano do Bolsonaro, principalmente na questão econômica, tá? Então eu vou fazer uma coisa mais resumidinha aqui. Separei para vocês em partes positivas e partes que eu considero negativa. A gente sabe que o grande mestre da economia do Bolsonaro é o Paulo Guedes, que prometia ser um governo extremamente liberal, privatizações, reformas econômicas e tal. O que aconteceu de bom, pelo menos segundo o julgo, né, da galera que gosta do Bolsonaro? Vou dar meu juízo aqui também, tá? Ele fez, por exemplo, a aprovação de uma reforma da Previdência, não igualzinho que o Paulo Guedes queria. Por exemplo, o regime de capitalização não aconteceu. Mas uma reforma da Previdência próxima do que ele queria. Convenhamos, galera, ponto positivo. A gente teve, por exemplo, uma inflação baixíssima nesse ano, que é um ponto extremamente positivo. O IPCA, né, que é o índice que mede o aumento do preço dos produtos, baixíssimo. Talvez não pelos melhores motivos, né? Porque o preço das coisas não aumentou porque a população não estava consumindo, o que não é uma coisa muito positiva. Mas o controle da inflação, claro que é uma coisa sensacional. Nesse finalzinho de ano, puxado principalmente pelo aumento do preço da carne, a gente teve uma elevação bem pequenininha na inflação. O ano que vem ela pode ser maior ainda, tá? Mas por enquanto está no índice bem legal. O risco país diminuiu, isso muito associado à imagem que o Brasil está passando para o cenário estrangeiro de ajuste fiscal, reforma econômica. É uma coisa boa, tá? Uma coisa importante, porque o risco país é avaliado por uma série de agências de investimentos estrangeiras e os investidores olham para o risco país para saber qual que é a credibilidade daquele país nas questões econômicas, se ele vai cumprir as suas promessas, né, pagamento de juros e tal. E nós temos, já falando em juros, uma queda bem significativa dos juros no Brasil, que é uma coisa ótima, porque os juros mais baixos, ele incentiva o consumo, já que as pessoas vão pegar mais dinheiro emprestado, vão fazer mais empreendedorismo, vão construir mais casas, aumentar a criação de emprego, aumentar o consumo, uma coisa super positiva que tende a gerar um ciclo virtuoso da economia. Estamos hoje na menor média histórica da Selic, uma coisa muito boa do governo Bolsonaro. A questão econômica, eu diria que assim, foi um ponto positivo, exceto alguns probleminhas. A gente sabe que o governo Bolsonaro não tem assim uma política, nossa, que boa, né? Como eu sei negociar. E por conta desse entrave, dessas dificuldades, desses casos, desses abusos que ele comete, em desrespeito a outros partidos mesmo, ficou difícil a aprovação de outras reformas. Pensa, por exemplo, a reforma tributária não foi aprovada, a reforma administrativa não foi aprovada, então muita coisa falta. O risco do país poderia estar muito menor. A gente tem, por exemplo, o dólar muito alto e essa falta de investimentos estrangeiros, pouca entrada de dólares,
também por conta dessas palhaçadas do governo Bolsonaro, percebe? Então, ponto negativo. O desemprego foi uma coisa que o Bolsonaro não conseguiu fazer cair. Caiu um pouquinho, que é até natural nesse final de ano. Mas o tipo de emprego que foi gerado é o subemprego ou o trabalho informal e vem gerando aquela tal da uberização da economia. Então, uma coisa que aumentou bastante no governo Bolsonaro, essa desigualdade social. As pessoas que têm os melhores empregos e as pessoas que têm os piores empregos. O regime de privatização. Isso era uma coisa que o governo Bolsonaro queria. Beleza, o que ele colocou? Ele colocou um plano de privatizações que gerou um monte de protestos por aí. De novo, né, ele sempre culpabilizando algumas pessoas que não deveriam ser culpabilizadas. A exemplo, por exemplo, dos Correios, que eu particularmente, galera, defendo sim a privatização dos Correios, mas não da maneira como ele está fazendo, né, da maneira como ele falou, tocando o terror na galera, não acho legal. E as propostas de privatização não conseguiram ir para frente. E, aliás, o Congresso barrou uma série de privatizações. Então, Caixa, Petrobras, outras empresas que ele pretendia privatizar, ou pelo menos o Paulo Guedes pretendia, não vão acontecer. E a questão da desigualdade, como eu falei para vocês. A desigualdade social no Brasil aumentou em 2019, ou seja, ponto negativo. De maneira geral, das questões econômicas, como ele está conseguindo liberalizar um pouco mais o país, que é o que a população de maior parte quer, já que ele foi eleito para isso, eu daria para ele aqui uma nota 6 e acho que está de bom tamanho, hein? Bom tamanho. Talvez agora o ponto mais polêmico, né, desse vídeo, que seria um quesito que eu pelo menos considero super importante e que com certeza foi o pior quesito do governo Bolsonaro, que é o quesito respeito às minorias e os direitos humanos. Quando a gente fala, por exemplo, de minorias e direitos humanos, pensa, por exemplo, no número de mulheres. Quando eu falo minorias, não minorias numéricas, né? Minorias sociais aí, tô falando. O número de mulheres, por exemplo, que foram nomeadas para cargos de extrema importância no governo Bolsonaro. Tereza Cristina, Damares Alves, e aí? Dos ministérios mais importantes. Quem foi nomeado como mulher, por exemplo? Será que existe alguma política, por exemplo, de inserção na mulher no mercado de trabalho, de inclusão social da mulher, de equiparação salarial? Isso não existiu. No caso das mulheres é o menos pior. Quando a gente fala, por exemplo, da questão do respeito aos quilombolas indígenas, é claro que a política não é nem assim de falta de auxílio, é de retração dos auxílios que já existiam. Aqui eu cito para vocês, por exemplo, dentro do movimento negro, o Sérgio Camargo sendo iniciado, por exemplo, para a Fundação Palmares. Sérgio Camargo foi mesmo falou uma série de absurdos em relação ao movimento negro, né? E falou que viviam melhor aqui do que na África, enfim, né? As declarações completamente problemáticas, e ainda bem que ele já foi impedido de assumir pelo nosso Poder Judiciário. Então, ponto positivo para o nosso Poder Judiciário, mas mais uma mostra que o Bolsonaro, que dizia que não ia ser ideológico, que ia pautar suas relações comerciais, educacionais e tal, em questões não ideológicas, está sendo muito ideológico, muito mesmo, tá? A gente teve, por exemplo, a FUNAI no comecinho do ano, que é a Fundação Nacional do Índio, né, de proteção, demarcação de terras indígenas. No comecinho do ano, por meio de um decreto, o governo Bolsonaro falou que a FUNAI não ia mais demarcar terras indígenas e que isso ia ficar a cargo do Ministério da Agricultura. O Naban, por exemplo, que era o cargo, né, o cara secretário especial para questões indígenas, falou que o índio era o maior latifundiário do Brasil. Ainda bem, de novo, né, que o nosso Congresso, por isso que é importante ter uma democracia, que o nosso Congresso foi lá, batalhou e tirou disso o cargo do Bolsonaro, e agora quem fica responsável novamente pela demarcação de terras indígenas é a FUNAI, mas que teve um corte de verbas sensacional, assim, totalmente afrontoso por parte do nosso governo federal. Quando a gente fala, por exemplo, da extinção do Conselho Nacional LGBTQ aqui no Brasil, vocês sabiam que no Brasil é o país que mais mata LGBTQ no mundo? E nós temos a extinção do Conselho de Promoção de Políticas de Inclusão, de proteção a essas minorias. Será que isso é parte de um governo que se diz não ideológico? Um governo, um presidente do Brasil e não só das pessoas que votaram nele? Quando eu falo para vocês, por exemplo, a extinção do Ministério da Cultura, na verdade a extinção, né, entrou em outros ministérios. O Ministério da Cultura é super importante porque cultura é uma maneira também de inclusão social, de redução da violência, de uma série de problemas sociais que existem. Você desprezar o Ministério da Agricultura, colocando uma pasta dentro de outro ministério, é altamente problemático. E não é só que ele despreza, ele combate a cultura. A gente tem declarações horríveis dele e de seus parceiros políticos contra artistas
consagrados, né? Por exemplo, como a Fernanda Montenegro, um grande absurdo. Ele faz uma guerra contra os atores, contra os artistas, principalmente se esses artistas forem globais, né? Como se eles fossem realmente culpados pelo mundo. É basicamente aquela falácia do espantalho. Putz, tá a crise econômica, que eu falo, a culpa é do artista, a culpa é do esquerdinho ali. A culpa é da Globo, da Lei Rouanet, a culpa é da Folha. A Folha é culpada de tudo, percebe? Então, existe uma falácia do espantalho. Você coloca o culpado como se fosse ali tudo e você está criminalizando um ato super importante para a nossa sociedade, que é a questão cultural. A gente tem a Ancine, por exemplo, nomeações e escolha de filmes totalmente ideológicas. E quando não houve esse respeito, quando teve, por exemplo, repasse de verbas para filmes que falassem não questões necessariamente de homoafetividade ou coisa do gênero, mas que não tratasse do que o Bolsonaro gostava. Vocês lembram da propaganda, por exemplo, do Banco do Brasil que ele anulou? Percebe? Totalmente ideológico o negócio. E a Lei Rouanet, que teve uma redução da sua verba, né? Antigamente a Lei Rouanet, ela poderia favorecer em até 60 milhões, dependendo do projeto, e agora reduziu para 1 milhão. Existe um preconceito muito grande porque as pessoas não entendem como funciona a Lei Rouanet. Se vocês quiserem, no próximo vídeo eu falo para vocês, tá bom? Mas, de maneira geral, o que a gente percebe foi que houve um desrespeito às minorias, aos direitos humanos e à cultura aqui no Brasil. Eu daria aqui pro Bolsonaro uma nota meio, vai? Só para não falar que é 0. Nota meio, tá bom? Questão da educação agora. A gente tá batendo aqui pesado porque esses pontos foram... O próximo vai ser bonzinho, tá? Que é a questão da segurança, que realmente ele mandou bem. Mas da questão, por exemplo, da educação do Brasil. Talvez seja o pior, junto com a defesa das minorias e os direitos humanos, tá? Quando a gente fala de educação, a gente teve a aprovação de 2 ministros. Primeiro, o Ricardo Vélez, né? Um colombiano, né? Muito tempo no Brasil, mas é um colombiano. Que, coitado, galera, mal sabia falar português. Quando ele ia naqueles debates, né, naquelas sabatinas do Congresso, ele nem entendia o que as pessoas falavam para ele. Aliás, uma deputada federal chamada Tabata Amaral já era conhecidinha antes, mas ela ficou muito mais conhecida depois que ela deu um show no Ricardo Vélez, porque o Ricardo Vélez nem sabia o que ele estava fazendo ali na sabatina, e ela deu um discurso falando que era ridículo a gente ter um ministro da Educação que nem sabia dados, que ficava só em achismos, falando de novo, né, do Olavo de Carvalho. Isso é uma coisa super importante. Esse governo, ele se pauta muito nas ideias do Olavo de Carvalho, principalmente na questão educacional e na questão cultural. Por exemplo, tanto o Ricardo Vélez como o Abraham Traub, eles foram indicados pelo Olavo de Carvalho. Isso é palavras do Bolsonaro, tá bom? Ele foi afastado, tamanha a sua incapacidade de promover qualquer tipo de política pública, e entra ele, Abraham Traub, o fanfarrão. Pra quem acompanha o cara, sabe que ele gosta, né, de colocar aquele óculos de turn down for what, tal, essas coisas. Ele já jogou um microfone como se ele fosse o bonzão, assim. Legal, né? Pra quem gosta do Bolsonaro, vai o delírio. Nossa, o cara tá mitando, o cara tá falando mal da Dilma, do Lula, beleza. Mas assim, eu principalmente que sou professor, fico esperando alguma medida. E aí, Abraham Traub, o que você vai fazer a respeito da educação? Ficou muito no combate, né? Ele fala mal do Paulo Freire, ele fala mal de todo mundo, ele fica ironizando a esquerda. Mas quais foram as propostas que o governo Bolsonaro apresentou para a educação? A gente teve, por exemplo, o programa Futurice para as universidades federais, que acho eu, galera, que se bem montado pode ser um programa interessante, mas tudo muito jogado, uma apresentação de PowerPoint, sem propostas realmente eficientes. A gente está tendo, por exemplo, no Brasil, isso não foi criado por ele, foi criado pelo Temer, mas vai ser aprovado no governo brasileiro. Uma proposta, por exemplo, de reforma, um novo ensino médio. De verdade, eu faço parte, por exemplo, do corpo educacional, trabalho no ensino médio, nenhum coordenador, ninguém sabe exatamente como que vai ser essa reforma no ensino médio. E será que escolas vão ter educação em tempo integral? Vai conseguir pagar os professores? A educação não está em crise? Como que vai pagar uma escola em tempo integral? Não existe nada e vai ser aplicado já o ano que vem, percebe? Então, assim, tudo muito solto, não existem propostas, só existe combate. Combate e imitagem e óculos do turn down for what. E existe aqui, né, o Enem, por exemplo, para quem prestou o Enem, acredito que seja a grande maioria que está aqui no canal, sabe que o Enem desse ano foi uma grande porcaria. Falou que não ia ser o Enem ideológico. Beleza, não foi ideológico. Na verdade, falar que não vai ser ideológico já é uma ideologia, a gente sabe disso, tá? Mas não caiu história. Não caíram questões, por exemplo, de grande complexidade nos temas relevantes. Caiu uma difícil interpretação, as questões muito confusas, alternativas confusas. O Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o principal meio de inserção da Universidade Federal, completamente defasado, completamente sem sentido. Foi um grande problema o Enem desse ano. E, por exemplo, a gente teve um gravíssimo combate às universidades federais. Ele falou que existem universidades federais que têm plantações extensivas de maconha. O Bolsonaro falou que universidades federais
Eles fazem tudo, menos estudar, o que é uma grande mentira. A USP está dentre as primeiras do ranking, não é uma federal, né, mas faz parte da educação pública. A UFRJ, a UNB, todas as universidades aí que são públicas do nosso país, elas representam a maior parte da produção de conhecimento. Ah, mas lá nos Estados Unidos, na Europa, elas são privadas. Mentira! Elas são sustentadas com dinheiro público e também com a iniciativa privada. Mas o dinheiro público, ele entra como um formador. Porque uma universidade federal, uma universidade que produz conhecimento, está gerando desenvolvimento técnico e científico para o seu país, não pode ser visto como um gasto, tem que ser visto como investimento. E infelizmente a gente tem um ministro da Educação que odeia conhecimento. Convenhamos, cara, o governo Bolsonaro, ele faz de tudo para afastar a produção de conhecimento. Isso é uma grave crise assim, né? Uma crítica muito grande. Por quê? Porque tudo que não vai à sua maneira de conhecimento, que, convenhamos, é baseado no Olavo de Carvalho, que não tem relevância científica nenhuma, que não tem nada de produção de conhecimento científico, conhecimento acadêmico, é contestado, é visto como ruim. Então, por exemplo, Paulo Freire, que é o terceiro cientista das ciências humanas mais citado no mundo, é um energúmeno. Olavo de Carvalho não, que nunca foi citado em nada. Não, esse cara é legal, percebe? O Ricardo Galvão, por exemplo, que era chefe do INPE, foi demitido e foi nomeado um dos top 10 cientistas mais importantes pela revista Time. Não, esse cara não serve pra nada, porque ele divulgou dados do desmatamento da floresta amazônica, percebe? Então existe um grave ataque às ciências aqui no país. Por isso, na questão da educação, que é uma coisa muito latente, muito importante pra mim, eu dou nota aqui 1,5. Acho que 1,5 tá de bom tamanho para esse governo. Depois de muito falar mal do governo Bolsonaro, um setor que merece bastante destaque, ponto positivo, que é o setor da segurança pública, tá? A segurança melhorou bastante no governo Bolsonaro, tanto em questões internas quanto em questões externas. Claro que eu aqui não estou querendo, né? Não, professor, mas teve roubo no Brasil, então nota 0 pro Bolsonaro. Claro que não, a culpa não é do Bolsonaro, convenhamos que ele tá com o primeiro ano do seu mandato também, né? A gente teve, por exemplo, uma redução muito significativa nos dados de homicídio. E claro, pessoal, não, mas não foi do Bolsonaro, foi de governos anteriores. Mas está refletindo no governo Bolsonaro. Se é assim, né, eu não consigo fazer análise nenhuma, porque tudo eu posso justificar, tudo que for errado, aliás, tudo que for certo é culpa dos governos anteriores, tudo que for errado é culpa do Bolsonaro. Fica injusta essa análise também, tá? A gente teve uma redução dos homicídios em 22%. Eu não vou colocar todos os dados, vou citar aqui para vocês, tá, que eu anotei. A gente, por exemplo, o caso de estupros, redução de 10,5%, furto de veículos, 11,1%, latrocínio, menos 21,7%, e todos os dados, tudo isso, né, dado oficial do governo brasileiro, reduziram bastante em 2019. Ponto muito positivo para o governo Bolsonaro. A gente teve, por exemplo, aprovação do pacote anticrime. Ainda bem que sem aquela coisa, né, como é que era que o Moro queria? Que era de... entusiasmo, forte emoção. Se um policial matasse em forte emoção, ele poderia ser inocentado de maneira mais fácil pelo juiz. Isso não foi aprovado pelo pacote anticrime, mas algumas das propostas foram bem interessantes. Por exemplo, o isolamento de maneira mais significativa de líderes de facções, ou então de líderes, por exemplo, de movimentos que controlam as periferias, principalmente do Rio de Janeiro, né, as milícias, afastamento dessas pessoas de milícias, pontos super importantes no pacote anticrime. O projeto Vigia, que foi pouco falado esse ano também, foi um ponto muito importante. O Brasil é um país que tem enormes fronteiras terrestres e que são pouquíssimo ocupadas na questão da Amazônia. A gente tem, por exemplo, a região norte, pouquíssimo ocupada, uma floresta muito densa, o Cerrado, o Pantanal. Então são áreas de livre trânsito de pessoas, drogas, biopirataria, tráfico de animais, cigarros, enfim, um monte de coisa errada passa por lá. Imigrantes ilegais também, né? E não tinha uma proposta, desde o governo militar, de forte vigia daquelas fronteiras. O governo Bolsonaro aumentou a vigia. Claro que não solucionou, não é uma coisa de um ano para o outro. Mas até pela formação militar que ele tem, acho que essa questão de proteção às nossas fronteiras nacionais, que é sim uma coisa urgente ao governo brasileiro, ficou bem melhor durante o seu governo. E a gente teve, por exemplo, talvez uma das melhores coisas que ele fez, que é o isolamento, ele e o Moro, né? De líderes de facções. Facções, por exemplo, do PCC, facções, por exemplo, do Comando Vermelho, as milícias do Rio de Janeiro e tal. Essas pessoas foram isoladas em prisões federais, em prisões mais distantes dos seus centros de comando. E quando você tira uma liderança dessas grandes facções, você desmobiliza todo aquele grupo. Claro que não solucionou, eles ainda existem e tal, mas foi um ponto bastante positivo do governo Bolsonaro. Então, para a questão da segurança, eu dou aqui para ele, sem peso na consciência, uma nota 9, tá? Excelente o governo Bolsonaro nesse quesito. Tem mais um quesito também, que é a questão da saúde, mais rapidinho eu posso falar aqui para vocês, porque basicamente, né, o que ele fez pela saúde é nada, tá? Nada.
No final do ano, ele mudou a proposta de financiamento do SUS, porque estava dando muito gasto para o governo brasileiro. E agora o SUS, ele não vai mais receber verba, cada município, de acordo com o número de moradores, mas sim de acordo com o número de pessoas credenciadas no SUS. Inicialmente, o governo Bolsonaro falou que vai até dar 2 bilhões a mais para ajudar esse processo, mas a gente sabe que a médio prazo, até curto prazo, né, passando ano que vem, a tendência é que os municípios que têm menos capacidade de fazer esse cadastramento, que são os municípios mais pobres, tenham menos pessoas credenciadas e recebam menos financiamento, justamente os municípios que mais precisam desse investimento do governo federal. Então, assim, a questão da saúde, que é outro problema latente, aliás, o Datafolha falou, né, que a questão da segurança pública deixou de ser o principal problema, segundo os brasileiros, e agora é a saúde pública, realmente, né, um grave problema do governo brasileiro, deixou bastante a desejar. Então, para a saúde, eu também dou nota 3 aí para o governo Bolsonaro. De maneira geral, pegando esses fatores que eu levei em consideração, eu sei que eu excluí alguns, mas senão o vídeo ia ficar muito, muito longo. Acho que, de maneira geral, o governo Bolsonaro ficou numa nota 4,5, vai? Nota 7, exageradíssimo. Se você nas questões, Bolsonaro, nas questões educacionais, ideológicas e culturais, ficou muito aquém do que um Brasil precisa para ser efetivo. Nas questões econômicas, poderia ter ido melhor, se não falasse tanta besteira, essa é a verdade. E na questão da segurança pública, parabéns. Os dados melhoraram bem significativamente e a gente teve grandes avanços. Beleza, galera, vocês concordam com a minha opinião? Vocês concordam aqui com as notas que eu dei? O que vocês acham? Mais pro 7, mais pro 4,5, mais pro 0, mais pro 10? Deixa nos comentários aí, quero saber o que vocês pensam, o que vocês avaliam essa retrospectiva do governo Bolsonaro. E é isso aí, galera. Beijos, abraço e tchau. E até o próximo vídeo. Falou!